Olá, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam cuidando da saúde mental de vocês, da saúde emocional, que estejam lidando com os conflitos de uma maneira mais assertiva, né? E hoje o tema que a gente vai refletir, que a gente vai pensar, foi a respeito de relacionamentos. Nós vamos entrar em junho, né, que é o mês dos namorados, Dia dos Namorados, e me pediram para fazer uma reflexão sobre relacionamento, né? Aí eu fiquei pensando o que eu ia falar, como é que eu ia desenvolver esse tema, porque é um tema tão complexo, que aí eu fiquei pensando, não, eu vou trazer então os conteúdos que eu trago nas sessões, né? Aquilo que eu comento com os meus pacientes, com os casais que eu atendo, usando os meus objetinhos intermediários. Quem me conhece sabe que eu uso de alguns recursos aí para ajudar no processo de trazer os conflitos e as emoções. Então hoje a gente vai falar sobre o relacionamento. Como é que um casal se vincula? Inicialmente, é tudo uma questão projetiva. Eu olho para uma pessoa, essa pessoa olha para mim. Então, este foco nessa pessoa diferente e desperta emoções, sensações, sentimentos que são projetivos, porque eu não conheço ainda essa pessoa. Eu entro num estado assim de encantamento, né? Principalmente a paixão é um estado de encantamento. A paixão, quando você acha que aquela pessoa vai complementar você, que aquela é outro sapato que estava faltando, né? É uma questão projetiva, porque não existe isso, as pessoas são diferentes. Mas enquanto você vive nesse processo de que o outro te complementa, neste encantamento, é uma época bastante projetiva. E que ao longo do relacionamento, ao longo do dia a dia, esse encantamento ele vai se transformando num sentimento de ódio, pode se transformar num sentimento de amor, pode virar um amor e aí esse relacionamento crescer, ou pode virar uma indiferença. Às vezes as pessoas costumam falar, não deu certo, minha relação não deu certo, eu separei do meu namorado, separei do meu marido porque não deu certo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa concepção de certo e errado. Eu acho que ela deu certo, porque enquanto ela existiu, ela preencheu algumas lacunas, algum processo de crescimento teve entre o casal. Só que o plano era curto, né? O estabelecimento de metas e planos afetivos para aquela relação, ele tinha um fim. Então, fechou o ciclo, acabou, deu certo. Porque enquanto estava, existiu essa complementação, mas que por hora já não complementa mais, tá? Então, às vezes o se separar é dar certo, principalmente quando a gente está em relações abusivas, né? Aí é outra história que depois eu vou falar, vou dar uma pincelada um pouquinho mais lá na frente, porque é um tema bastante delicado, controverso. Então, a paixão, a gente sempre tem que pensar que a paixão ela é transitória, né? Ela é um profundo estado de êxtase e que se a gente ficar sentindo demais, a gente também infarta. Então, o nosso cérebro tem um tempo hábil que ele fala, não, chega, acabou a paixão, agora vamos para a vida real. Quem é você, como que a gente se complementa e como a gente vai, né, como a gente vai lidar com os nossos opostos e vamos embora, né? Então, eu vou usar aqui uma questão muito interessante. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, tá? Aqui vocês precisam ver, são dois bonequinhos, né? Que vão se relacionar, tá bom? Eu tô colocando aqui uma bonequinha feminina, que é para dizer que o relacionamento não se dá só entre sexos opostos, né? Que pode haver um relacionamento homossexual, tá bom? Então eu não tenho outro bonequinho, senão eu colocaria outro bonequinho aqui. Dá a impressão de tríade, deixa eu pôr aqui na frente para vocês verem melhor, dá impressão de tríade, mas não é uma tríade, tá? É só para lembrar que esse processo que eu tô dizendo pode acontecer nos casais hétero e nos casais homo, tá bom? Podem não, acontecem, né? Então vamos lá, eu tenho um casal relacionado aqui. Aparentemente, aí que eu falo das projeções, essa relação poderia ser assim, né? Então, eu me relaciono com você, eu sei quem você é, né? Estamos aqui trabalhando as nossas diferenças, só que isso não ocorre. Acontece que tem duas coisas, dois pilarzinhos aqui atrás, que estão simbolizados
de uma outra forma aqui, tá? Que são as nossas primeiras relações parentais. Como é que a gente descobriu que a gente era a gente? Tua mãe, teu pai pegaram você e disseram: olha, você é fulaninho, você é isso, você é masculino, você é feminino, tá. Então, quem foi te dando as primeiras dicas de quem você era foram os teus pais. Então, a primeira fotografia que você tem de relacionamento é desses dois aqui. O que acontece muitas vezes é que quando você está se relacionando atualmente, na verdade você não está se relacionando com essa pessoa. Você está trazendo para a história desta relação situações vividas aqui, tá? Tem até um filme muito legal que é... Deixa eu pegar o nome aqui que eu nunca me lembro, eu sou ruim de filmes. O filme chama-se A História de Nós Dois, é com Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer. Eles abordam exatamente isso, o casal está em conflito e chega uma hora que eles estão deitados na cama conversando sobre eles, aí os pais dos dois vão deitando e a cama vai ficando apertada. E aí os dois começam a discutir, os pais, e eles só ficam olhando. Eu acho que esse filme ele visualiza muito bem esse processo aqui. Então, muitas vezes, no relacionamento atual, a gente está trazendo relacionamentos daqui, a gente está atualizando situações que a gente viveu aqui, a tríade que a gente viveu aqui. Por exemplo, os ciúmes, as pessoas têm um mito de dizer, os ciúmes é porque eu te amo. Não, ciúmes não é, ciúmes é um controle, ciúmes é um medo, é uma insegurança em relação ao outro, e isso não é amor. O amor é o contrário, o amor ele é solto, ele flui, né? O ciúme normalmente é um problema nessa situação triangular aqui, né? Como é que essa criança lidou com a entrada do irmãozinho, como é que ela lidou se tinha uma relação muito próxima com o pai e a mãe atrapalhava. Então, na verdade, o ciúme é um problema nas primeiras relações triangulares que essa criança viveu. E aí ela começa a trazer aonde? Aqui, onde existe uma relação de afeto, existe uma relação de medo de perder, logo o controle, né? Por isso que acontecem muitos problemas nas situações e esse é uma das questões do relacionamento abusivo também, tá? Então, gente, acontece isso. Quando você se relaciona com alguém, né? Esse relacionamento não é puro, ele vem trazendo um histórico, ele vem trazendo padrões e crenças que foram aprendidas lá atrás e que estão trazendo para cá. Quanto mais empática for essa relação, quanto mais maduro emocionalmente esse casal tiver para poder trazer essas questões, falar sobre isso, discutir sobre isso, né? Perceber qual é a sua parte nesse processo, mais vai limpando a relação, deixando espaço só para o atual. E aí sim você consegue criar uma nova relação. Então, em suma, quando você se relaciona com alguém, você não está se relacionando sozinho. Você está trazendo um monte de gente para o meio dessa relação. Tá? É aí que às vezes entra a psicoterapia de casal, porque ela vai mostrando todos os barulhos que vão aparecendo nessa relação, né? Então, essa é uma questão importante. O Vitor Dias, né, um psicodramatista, ele falava muito que existem 3 pilares para gente que mantém uma relação. Que as relações são estabelecidas a partir de um desses 3 pilares. O primeiro é o pilar amoroso, que é quando a pessoa preenche a tua lacuna emocional, é uma atração física, é um carinho, né? Tem muita projeção aí nessa relação, tá? Então esse é o vínculo amoroso. Tem um vínculo compensatório, que é quando eu busco no outro coisas que eu não tenho, coisas que eu gostaria de ter, ou coisas que o outro pode fazer para mim. Em geral, acaba sendo um núcleo de um ciclo que pode levar a uma dependência emocional. Aí também pode ser um aspecto do relacionamento abusivo, tá? Então essa parte, o outro compensa em mim, e aí isso me dá um sentido de acalmar, porque o outro vai completar aquilo que eu estou precisando.
E o último é o de conveniência. Aí pode ser uma conveniência emocional ou pode ser uma conveniência material. Por exemplo, às vezes por questões financeiras, às vezes por questões afetivas. Ah, ele me ama tanto, ele gosta tanto de mim que tudo bem, né? Eu não gostar dele. Ah, ele é legal. E aí você começa a se acomodar. Então, segundo o Vitor, o pilar que construiu essa relação, ele jamais deve ser quebrado. Os outros dois podem se quebrar. Vamos imaginar que é uma casa, né, que é um circo, onde tem a viga mestra e tem as outras duas. Se a viga mestra se quebra, a relação acaba. Se uma dessas duas se quebra, ela continua, porque a importante é aquela que está de pé, é aquela que mantém o relacionamento. Então, verifique aí você, que tipo de relação, o que te atraiu no outro com relação a vocês estarem juntos. Se é o vínculo amoroso, se é o compensatório ou se é o de conveniência. Veja qual é. E se esse estiver abalado, aí tá perigoso o teu relacionamento. Você tem que olhar ele com carinho. Porque uma outra coisa importante, né, gente? O amor, ele tem que ser regado. Não adianta você casar e deixar. Não adianta você namorar e largar. É uma coisa que tem que ser construída todos os dias. Porque todos os dias estão aparecendo problemas, todos os dias você está trabalhando questões projetivas ou não. Então o amor é uma coisa que ela tem que ser regada. Não dá para você deixar no piloto automático. Uma coisa importante para a gente falar é 5 linguagens de amor, né? Que é o presente, que é atos de serviço. Então é uma coisa interessante, né? Você perceber qual que é a tua linguagem de amor. Mostrar amor para você é o quê? É te comprar um presente todo mês? É deixar um bilhetinho na cama dizendo eu te amo? É ligar para você? Qual que é a tua linguagem de amor? E como você gosta de demonstrar o teu amor? Porque muitas vezes você tá esperando, digamos que a tua linguagem de amor é toque. Então para você tem que abraçar, tem que beijar, tem que ter isso. Se o outro não te faz isso, é porque ele não te ama. Ponto, né? Agora, pode ser que a linguagem de amor do outro seja escrever um bilhete, mandar mensagem no WhatsApp, seja te dar um presente, seja te ajudar nos trabalhos de casa. Então é importante também o casal ter claro, né, como é que eu manifesto o meu amor, de que forma eu uso o meu amor, porque aí eu não fico cobrando o outro de como que ele tem que me amar. Eu tenho que entender, aceitar esse jeito dele e adaptar. Relacionamento, gente, em cima de tudo isso que vocês estão vendo aqui, relacionamento é adaptação, tá? Porque ruído vai acontecer a vida inteira. Gente se metendo no meio vai ter a vida inteira. Então, é uma questão da gente ir se adaptando às relações para esse amor crescer. Porque amor nada mais é, o casamento nada mais é do que um projeto de vida. Eu estabeleço minha vida com determinada pessoa, onde eu quero trabalhar, onde eu quero comprar uma casa, onde eu quero ter filhos, onde eu quero namorar, enfim. É um projeto de vida. Quando as relações se acabam os projetos de vida e novos têm que ser feitos. E novo significado para a vida a gente tem que dar. Então, gente, em linhas bem teóricas, isso é dessa forma que se dá o relacionamento, tá? Uma forma bem superficial, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho quando este amor passa a ser abusivo, tá? Aqui é importante a gente pensar que um relacionamento abusivo, ele não começa de uma hora para outra, tá? Eu não chego dando uma porrada no meu namorado, porque como eu ainda não estabeleci um vínculo com ele, ele vai embora. Ele fala, pô, essa mulher é louca, não quero conversa com ela não. O relacionamento abusivo, ele é construído, ele é feito devagar, tá? Lembra que eu falei aqui? Opa, vou fazer o barulho. Lembra que eu falei aqui que tem um problema aqui atrás, né? Tem um problema aqui. Opa, mulher, não. Tá? É um problema daqui de trás, tá? Então, o relacionamento abusivo, ele começa de uma forma insidiosa. A pessoa não percebe. A gente sempre tenta rotular a pessoa de, mas ela é boba, ela fica porque ele quer, porque ela quer, ela podia sair disso,
O relacionamento abusivo é muito mais delicado do que isso, tá? Não é simplesmente querer sair. Em geral, ele começa pela fala e pelo aspecto psicológico. É como se fosse um processo de convencimento. E lembra que eu falei do vínculo de dependência, da projeção? Então, que características que essa pessoa está projetando nesta, que esta está usando a favor dela para manter esse objeto de amor dela, que isso também não é amor, tá? Manter esse objeto de amor atrelado a ela, tá? Então, sair de um relacionamento abusivo não é fácil, não basta só querer. Tem muitos conflitos, muitas questões internas, psicológicas envolvidas nisso, tá? Para quem tá de fora, é fácil perceber, né? E olha, uma coisa interessante, tá? O relacionamento abusivo não é só em adultos, tá? Eu já tenho presenciado em adolescentes. Tem muito casalzinho adolescente que já tá entrando nesse aspecto. Que podia estar vivendo a vida, tá lá. Então, não é uma prerrogativa de gente adulta, tá? Os jovens, muitos jovens também podem ter isso, tá? É a fotografia que eles têm de relacionamento. É onde eles aprenderam o que é o relacionamento, né? Eu elenquei aqui algumas coisas que eu acho que é interessante a gente pensar para se avaliar se o relacionamento é abusivo ou não. É quando você não pode ou não se sente autêntico, porque o outro, ele te critica em tudo. Ele te critica no corpo, na forma de pensar, ele está sempre te colocando para baixo. Ele sempre vê defeitos em você. Ah, você fez isso, mas você podia ter feito daquele jeito. Ah, mas você não devia ter feito assim, você devia ter feito assado. Não, mas deu certo. Ah, deu certo, mas poderia ser melhor. Então, ele nunca vai elencar, ele nunca vai te levantar para cima, nunca vai colocar para cima. Porque ele quer exatamente que você fique aqui atrelada dele, na sombra dele. Você não pode brilhar, você tem que ficar aqui na sombra dele. Outra coisa importante, ou você é controlador quando você é abusador, ou você se sente controlado. Então é aquela pessoa que fica toda hora no WhatsApp, é aquela pessoa que fica perguntando onde você tá, é aquela pessoa que quando você vai sair com os amigos, ele tá toda hora lá, ou às vezes ele aparece. Você tá lá, você tá num barzinho com os amigos, com as amigas, aí de repente aparece o fulano lá. Então é um controle, é quando a pessoa começa a cercear, tá? A tua liberdade. A conexão sexual, ou ela não existe, ou ela é de uma forma bizarra. E que é bizarra no sentido assim, eu acho que a sexualidade de um casal não existe certo e errado. Cada um tem as suas crenças, cada um tem o seu jeito, cada um faz do jeito que gosta, mas tem que ser num consenso. Agora, quando não há consenso, quando a forma como a relação, como o ato sexual é do jeito que só um, tô pondo aqui o menino, mas do jeito que só um quer, aí é complicado. Quando você começa a se sentir mal e envergonhada pelo que você está fazendo, pelo que você está se submetendo, quando você começa a se sujeitar a aspectos sexuais porque o outro quer, isso já é um perigo, porque o outro não está vendo as tuas necessidades. Ele não está preocupado também em te fazer feliz. Ele quer saciar as perversidades dele, apenas. Quando você começa a perguntar, será que eu estou no relacionamento certo? Sempre tem uma intuiçãozinha, né? Sempre tem um ladozinho saudável da gente. Quando você começa a perguntar se você está na relação certa, alguma coisa tem. Ou você está precisando limpar. Deixa eu botar aqui a menininha também, né? Deixa eu botar a menininha aqui para ficar claro, né? Que não é só hétero. Quando você precisa limpar, quando você começa a questionar o teu relacionamento, das duas uma. Ou ele está virando abusivo, você não está gostando dessa situação, ou vocês estão precisando conversar. Vocês estão entrando num piloto automático e a coisa foi andando e vocês foram se acomodando. Aí é hora de parar, né? Outro aspecto importante, e isso eles usam muito, né? Você é o grande amor da vida dele. Você é o objeto de amor.
Ele só ama você. Por isso que ele faz essas coisas. Por isso que ele te cerceia, por isso que ele te controla. É por amor. Por isso que ele tem ciúmes, porque ele cuida de você. Gente, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é controle. Isto é coisificação de uma relação. Você deixou de ser humano para ser um objeto da outra pessoa, que é muito doente, que tem uma patologia muito importante, que às vezes vai para agressividade, inclusive. Às vezes acaba sempre culminando nisso, né? A gente vê as histórias aí que a coisa vai crescendo, né? Ameaças, inclusive, né? De morte. Temos os vários níveis aí de psicopatias dizendo isso. E a outra coisa, né, é que ele começa a pedir para você se afastar dos amigos. Não vai. Não, fica aqui, a gente vai sair, nós vamos fazer um negócio mais legal. A gente vai ficar assistindo série, eu vou pegar um vinho, vou fazer aquela comida que você gosta. Quando começa a pedir para você se afastar dos amigos, da família, fica atento. Numa relação, precisa haver pessoas também. A relação, ela empobrece quando ela é só com dois, tá? Outra coisa importante e que a pessoa não percebe. O outro faz a pessoa se sentir culpada. Olha, eu estourei, eu quebrei o móvel da sala por causa de você. Se você não tivesse feito aquilo, eu não teria feito isso. E aí, com essa coisa maciça, você começa a acreditar. Você começa a se sentir culpada. E aí você começa a trabalhar para evitar danos. Você não fala isso, não faz aquilo, porque você tem medo de que possa dar uma explosão, de que o outro possa ficar triste. Você começa a assumir uma culpa que não existe, que não é sua. Amor, gente, não é controle. Amor não é coisificar o outro. Amor é poder ter um espaço para crescer, para sonhar. Relacionamento, não necessariamente ele tem que ser gostoso todos os dias, porque o dia a dia não é gostoso. Mas a gente tem que parar e pensar. Eu tô há tantos anos com fulano. Quais foram os meus momentos felizes com ele? Ah, foram 1, 2, 3, 30. Ah, legal. Agora, quando você começa a pensar, putz, só tive aquele, só foi outro, o resto foi sempre tensão, foi medo. Será que isso é relacionamento? Será que os dois vão crescer dentro desse relacionamento? Qual é o escombro que vai ficar depois disso? Quais são os estragos emocionais que vão ficar em você? Então, nesse Dia dos Namorados, namore bastante, converse bastante. Até os casais mais idosos podem fazer jovialidades. Por que não? A velhice está aqui. Não, tá tudo bem, tá, gente? O corpo ajuda bastante. Coisa que você fazia antes, você não fazia mais, né? Mas o sentir-se jovem é um estado de espírito. E relacionamento, ele deve ser sempre encarado como uma coisa jovem, porque ele tem que estar sempre sendo buscado, reinventado. Então, o relacionamento, ele pode ser jovem sempre, apesar dos anos de convívio, tá bom? Então, desejo um ótimo relacionamento para vocês. E deixem aí dúvidas, perguntas, escreve aí, dá um like e vamos para o próximo bate-papo, tá bom? Um grande abraço, muita saúde emocional e física para todos vocês e bastante crescimento.